mas eu queria convidar a estar conosco aqui o Dr. José Carlos de Araújo, que é coordenador, por favor, Zé, é coordenador geral de administração aduaneira. José Carlos, que é coordenador geral da administração aduaneira, administra nesse país mais de 150 de aduanas espalhadas por todo o território nacional, um país de dimensões continentais. Para estar conosco também, convido o Andrei Corrêa. Andrei, bem-vindo, Andrei. O Andrei, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, aqui em Brasília. Também é um conselho que participam sociedade civil e participa também governo, onde estão ali todos os órgãos da área de segurança, os órgãos fiscalizatórios, a Receita Federal, o MAPA, as polícias. É um órgão consultivo bastante importante no combate à pirataria, descaminhos e todos esses crimes transfronteiriços que temos no nosso território. Também para estar conosco, Dr. Marcos Pinheiro de Sá, seja bem-vindo, Marcos. O Marcos, que é coordenador de operações de pronta resposta do Ministério da Agricultura, do MAPA. Então, aqui nós temos um time de elite para tratar dessa temática tão impactante, né? Para norte desse painel, eu queria trazer algumas informações. Eu preparei um PowerPoint que traz um pouco do cenário nacional, como é que isso está batendo na nossa vida. Eu acho que eu consigo passar aqui, né? Isso aqui é um caminho que vocês conhecem, né? É um fluxograma da produção, né? O produto sai lá da indústria e chega no mercado, chega na gôndola, chega na mesa do consumidor final. O que eu quero dizer com isso aqui? Que não tem a indústria. Não tem como a indústria não conhecer aquilo que está acontecendo na ponta. Isso eu falo dos vinhos importados ilegalmente que entram em território nacional. A indústria que tem seu vinho apreendido pelos órgãos fiscalizatórios, ela com certeza sabe daquilo para onde está indo o seu produto. Vocês são donos de vinícolas, vocês conhecem o mercado, vocês sabem que se esse produto vai parar em mãos espúrias, com certeza vocês conhecem este movimento. Isso eu digo para as vinícolas que estão que produzem esses produtos que entram pelas fronteiras brasileiras. Então, dizer que não se conhece, que tem aqui um caminho que a indústria não sabe o que está acontecendo, não é uma verdade. Então, eu diria até quase que num processo de conivência. Os principais delitos aqui, práticas delitosas deste problema é o descaminho. O MAPA está tendo um entendimento bastante interessante, que pode chegar a ser contrabando. Eu acho que isso é um tema que o MAPA pode explorar bastante aqui. E a falsificação de rótulos e contrarótulos, nós temos visto, e a falsificação do próprio produto, do próprio vinho, como teve uma operação recente do MAPA demonstrando isso. Aqui eu não quero me ater aos números, que a Receita vai trazer os números, mas o que chama a atenção nesse gráfico são os estados da federação onde houveram maiores apreensões. Isso aqui são dados da Polícia Rodoviária Federal em 2023, 2024. Chama a atenção aqui realmente os estados de fronteira, o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, numa operação, e eu já vou explicar um pouco o que quer dizer esse Tocantins alto aqui. Por que o Tocantins está lá. Teve uma grande operação que elevou o número do Tocantins. Isso são dados da PRF. Esta distribuição dos outros órgãos fiscalizatórios
Também você tem uma distribuição estadual, confirma aqueles dados da PRF, mas já aparece aqui o DF e Goiás também como pontos de apreensões de produtos contrabandeados. Por que é interessante olhar esse mapa e olhar esses destinos? Porque isso tem um caminho, o contrabando, o descaminho, esse mercado ilegal caminha pelas estradas, caminha pelas rutas do Brasil. Ele passa a fronteira e ganha estas rotas nas estradas estaduais, nas estradas federais. O contrabando, como qualquer mercado ilegal, ele tem o seu caminho, e é isso que nós podemos, quizás, olhar com bastante energia para estes caminhos, essas rotas que são utilizadas. Sem medo nenhum. Falava com o Marcelo, cadê o Marcelo Copelo? O Marcelo está aqui? O Marcelo estava aqui agora, está lá no fundo. Esse mercado, por uma conta, já chegando a 100 milhões, 200 milhões, mas esse mercado está na gôndola do supermercado, na mesa do consumidor, sem medo de errar, esse volume bate os 2 bilhões de reais de evasão. A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas fez um estudo recente de que o mercado perde em torno de 23 bi, mercado de bebidas do Brasil, 10% é vinho, sem dúvida nenhuma. Eu acho ainda subestimado. Se você pegar todo o entorno do prejuízo que causa este mercado ilegal, estouram esses 2 bilhões, porque impacta em emprego, em geração de emprego, em geração de renda, impacta em perdas tributárias aí em torno de 1 bilhão, já que a carga tributária do vinho bate aí em média 47%, mas tem estados da federação, a gente vai ver isso, que são muito maiores. E aqui está um comparativo, e este gráfico realmente me chama bastante atenção, porque é um dos gargalos que nós temos, esta diferença tributária. Isso aqui é Paraguai. Se você pegar a Argentina, é uma confusão tributária muito parecida com a do Brasil. Você tem ali províncias que tributam mais, províncias que tributam menos, também tem alguns impostos municipais também que impactam nisso, então eu não trouxe nem a Argentina como parâmetro aqui, porque a confusão é muito grande. Mas com o Paraguai, essa assimetria tributária, quem sabe seja um grande problema. Eu não estou aqui discutindo se é muito ou se é pouco, mas é assimétrico. Eu acho que esse é o grande recado. As operações a Receita vai falar, não vou me ater a isso. E o que me chama a atenção, e isso não só no vinho, mas no vinho, quem sabe, seja mais impactante. Isso aqui foi um programa do Fantástico, nós participamos, está aqui o Mark da Receita, o Júlio também, fez lá a prova às cegas dos vinhos de descaminho. Nós fizemos isso lá no estúdio da Globo, no Paraná. Mas o que chama a atenção é esta fala do vendedor de vinhos, que é um comércio internacional informal fronteiriço. Ele não vê isso como crime, e as pessoas no entorno muitas vezes não enxergam este crime, e esta é a fala do menino lá na Argentina, vendendo o vinho, quando encomendado por um repórter da Globo, uma carreta de vinhos. Eu posso pagar na chegada? Pode, fica tranquilo que isso é um comércio informal fronteiriço. Então essa é o entendimento dessas pessoas. Aqui, a associação do vinho com o crime organizado, uma coisa que nós não tínhamos visto no passado, acontece agora. Tem sido bastante a violência nesse mercado, mortes ali próximo da Argentina, em Dionísio Cerqueira, as quadrilhas se matando por conta desse negócio do vinho. Então começa a ficar realmente bastante impactante. Olha aí, chegou o Triaca aqui agora, muita alegria estar aqui. Triaca, muito obrigado pelo convite. O Ronaldo, que é o organizador desta feira, e eu não contei para ninguém, Ronaldo, mas a dificuldade maior de vir fazer esse painel aqui, além do tema, é depois de ter saído daqui, depois do Cleiton e Cleidir, ver eles finalizando o show com um trenzinho caipira, tocando Maria Fumaça, mas começando ali com um arranjo de Vila Lobos. Parabéns pelo evento, por trazer essa discussão a Brasília. Então, esse envolvimento do crime organizado com o vinho já nos assusta, porque é um produto de extrema... E aqui eu queria trazer algumas formas alternativas, e eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para esse painel. Que nós temos que definir uma política nacional para esse setor. Esta iniciativa, Ronaldo, de trazer este evento para o Planalto, perto das autoridades,
para que o setor seja visto como um setor estratégico. Nenhum outro setor agrícola, e eu digo isso quase que sem medo, tem condições de criar emprego, renda. Nós vimos ontem nos painéis o que o vinho entrega de enoturismo, o que movimenta a cadeia. Então, este olhar estratégico não é só vender bebida, é vender algo muito maior que isso tudo, é vender esse mundo do vinho que é maravilhoso e que esse setor tem condições de fazer esse impacto. Então, redefinir o vinho como alimento é uma missão, não é fácil trazer isso para as discussões, mas países que têm esse entendimento, você já não tem níveis de mercados ilegais tão acentuados. Equalização tributária entre os países, não existe. Tinha um adido da Guardia di Finanza italiana, não sei se lembra dele, o Paolo Cussotto, que ele estava aqui em Brasília, ficou um tempo no Brasil, e ele tinha uma fala genial para dizer isso aqui, porque a União Europeia conseguiu equalizar esse problema da assimetria tributária no espaço Schengen. Eles não têm mais problema de contrabando ali dentro do espaço. Hoje é extramuros, mas muito menor do que era no passado. E o Paolo dizia o seguinte: il contrabando é o filho bastardo do tributo. Então, você tem aqui o impacto desta assimetria tributária entre os países vizinhos, que não é só no vinho. Todos os setores que nós vemos isso há 25 anos, acompanhando os mercados ilegais, é assimetria tributária. Não quero discutir aqui se é muito ou se é pouco, mas é diferente e aí gera estas distorções. Regulamentar essas fiscalizações em ambientes de marketplace. Grande missão aqui do Conselho. O Conselho tem trabalhado bastante nisso, de forma bastante pesada. Eu tenho acompanhado os trabalhos ali. Essas plataformas digitais vendem tudo de tudo, entregam tudo de tudo o tempo inteiro. Quer dizer, esta regulamentação e esta atenção a este setor tem que ser realmente uma das missões aqui para combater esse mercado ilegal. Fiscalização efetiva dos órgãos, fiscalizadores. Eu colocaria aqui também as outras possibilidades de agenda positiva, quem sabe estas iniciativas de lojas francas. A Miolo está experimentando isso na campanha, tem um projeto de lei para transformar o Vale dos Vinhedos, o Rio Grande do Sul, ali também em loja franca. Isso pode ser replicado. Eu acho que essa é uma experiência que merece ser vista, pode ser um bom antídoto também contra esse mercado ilegal. O aprimoramento das operações interagências, isso que nós temos visto. Acho que o Zé vai poder falar melhor desse trabalho conjunto, e aqui também está o Conselho, com esta missão de trazer todas as agências a trabalharem contra esses mercados ilegais. Me termino aqui dizendo que esse engajamento também da sociedade civil. É inadmissível que a sociedade seja conivente com isso e continue comprando vinhos ilegais neste mercado ilegal. Eu acho que aqui eu me termino e agradeço, e chamo já para esse debate, já gostaria de chamar a apresentação do José Carlos, da Receita, depois o Andrei, depois o MAPA, e aí a gente abre o painel para discussão. Muito obrigado. Meu bom dia a todos. Obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado aos organizadores por essa oportunidade de podermos apresentar aqui algumas informações relativas ao trabalho que a Receita Federal realiza ao longo de todo o território nacional. E enquanto eles colocam a minha apresentação ali, eu vou trazendo alguns grandes números para que nós possamos nos situar nesse trabalho que a Receita executa. Hoje a Receita Federal conta com 3.400 servidores na aduana brasileira. O aeroporto principal de Paris, Charles de Gaulle, conta com 1.600 servidores, só no aeroporto Charles de Gaulle. O país chamado Azerbaijão conta com 30.000 servidores. Então, esse é o primeiro grande número que eu trago para vocês. O Brasil tem 17.000 quilômetros de fronteiras terrestres. O Brasil tem 7.600 quilômetros de litoral. E, para fazer o trabalho, conta, como eu disse, com 3.400
3.300, 3.400 servidores. Mas a aduana brasileira é reconhecida também pela sua a capacidade de, apesar do pouco recurso, ela se reinventar para poder fazer frente aos desafios. E aí vem outros grandes números desses desafios. O Brasil teve, no ano passado, 2.500.000 declarações de importação e outras 2.200.000 declarações de exportação. O Brasil teve 210 milhões de remessas postais, remessas internacionais para atuar. 210 milhões de remessas. E mesmo assim, nós continuamos o nosso trabalho. O ano passado, nós apreendemos 3,8 bilhões em mercadorias irregulares. E é nesse cenário que nós vamos falar um pouco de onde está o nosso trabalho com relação à parte de vinhos. Luciano, você tem o passador aí? Obrigado. Eu vou pedir licença e vou me levantar, que eu não me acostumo a ficar em pé. Sentado, perdão. Dentro dessa atuação da Receita Federal, na parte agora de vinhos exclusivamente, nós vamos detectar situações como essa. Situações que ocorrem diariamente nas nossas fronteiras. São operações rotineiras, constantes, são aquelas operações chamadas comuns, aquelas de dia a dia mesmo, aquelas onde a nossa equipe está ou através de uma informação, um trabalho de inteligência, ou até mesmo numa situação de estática, em que a gente faz uma vigilância comum, e nós nos deparamos com veículos desta forma. E o que pode acontecer, por exemplo, nessa imagem aqui da direita? Isso pode ter duas situações. Um consumidor, se nós formos pensar num consumidor, não é tanto vinho assim. Para quem gosta de vinho, não é tanto vinho assim. Ou alguém que está levando para comércio. As duas situações são possíveis. Então, essas são as operações rotineiras que nós vamos encontrar. Então, caixas de vinho, desta forma, é muito comum, os veículos são apreendidos também. Aí nós podemos ter outros tipos de operações, como, por exemplo, aqui uma carga de, parece feno, parece algo do tipo, e as caixas de vinho estão escondidas. Aqui, obviamente, não vou dizer que é para consumo. Isso me parece muito a questão aí dessa discussão de porte de drogas, né? Até quanto que seria consumo, né? Mas esse aqui não dá para caracterizar como consumo. Então, isso aqui são situações que ocorrem no nosso dia a dia. E também há outras mais relevantes, né? Onde nós temos um caminhão carregado com vinhos. Né? Eu sou um apreciador de vinho, não um conhecedor, é que eu não vou me atrever a dizer que eu conheço alguma coisa de vinho na frente de vocês, mas eu gosto de tomar um vinho. E eu não sei como seria, e aí vocês podem pensar, esse caminhão carregado de vinho, sem qualquer cuidado, como é que vai chegar esse vinho ao seu destino? Né? Isso aqui para mim deveria ser um caso de saúde pública, inclusive. Mais uma foto só para mostrar esse tipo de introdução clandestina que acontece de vinhos. E aqui nós já temos outras situações que em depósitos. Aí já são operações mais estruturadas, em que há um serviço de inteligência, e nós identificamos o quê? Aquele pequeno transporte formiguinha que vai alimentar esse tipo de depósito. E nesse tipo de depósito nós podemos ter as duas situações. A chegada, que fica do lado esquerdo, onde você tem as caixas originais, e a mudança de embalagem para o transporte, para esse transporte mais no varejo. Né? Vejam que há esse cuidado por parte dos vendedores, né? Inclusive para de alguma forma tentar disfarçar, se bem com pouca eficiência, tentar disfarçar o conteúdo. E encontramos o depósito. A partir dali nós temos o quê? A logística. Né? Então aqui são atuações nossas, a da esquerda que foram nos Correios, né? As duas fotos na verdade nos Correios, onde esse vinho a forma como ele vai chegar no consumidor final.
Esse é um tipo de venda, né? E nós temos a atuação em toda essa cadeia. Veja, eu tenho no primeiro momento, lá na passagem, transportezinho formiguinha ou até em maior volume, depois eu tenho uma atuação em depósitos e depois eu tenho na distribuição. Cabe lembrar que nessa distribuição ainda, aqui nós estamos falando de uma distribuição estruturada, mas eu acho que a maioria de vocês deve conhecer um amigo que tem um contato de 2 ou 3 fornecedores na cidade, que tem uma listinha com os preços, e aí os vários amigos vão fazer as suas encomendas. Tem os grupos de WhatsApp, inclusive, para isso. Infelizmente, os meus amigos não me colocam nesses grupos. Eu não tentei entender por que até agora, já pedi, mas não me colocaram. A circulação nesse tipo de comércio, né? Como eu disse, das redes sociais, os grupos de WhatsApp e outros tipos de redes sociais, é como está aqui, ó, a famosa listinha, que eu não vou aqui falar muito dela, porque vocês já viram essas listinhas em algum momento. Não acredito que vocês sejam compradores, mas vocês já viram, né? Então as listinhas estão lá, os preços, o ano do vinho, a uva e etc. E aí tem a forma da entrega, né? Normalmente esse tipo aqui ele funciona na cidade. Ele não é utilizado outro mecanismo em regra. Ele vai ser lá naquela cidade. Ou seja, Balneário Camboriú, Brasília, Goiânia, Manaus, em qualquer lugar nós vamos encontrar o mesmo modus operandi. E essa pulverização aqui é a mais difícil de atacar. Por quê? A logística dela é difícil de você combater. É aquela da entreguinha ali, qual é o seu nome? Carlos. Ô Carlos, está aqui, você me pediu 6 garrafas de vinho, está aqui. O Carlos não precisa ter o estoquezinho dele, ele pega, na hora que ele precisa, o rótulo dele, ele vai pedir e vai chegar na casa dele. Como é que se faz um trabalho nessa logística? É praticamente impossível. Então a gente tem que atacar nesse caso as outras etapas, depósito, o ingresso do vinho, etc. Já quando segue por exemplo, as compras via Mercado Livre, pode falar aqui, Mercado Livre? Pode, né? Mercado Livre, que é o mais comum, não é exclusivo, mas a gente entra lá e encontra diversos vendedores de vinho, né? Então, alguns podem até ser regulares, mas a boa parte não, e nós temos um trabalho forte nesse sentido, e aí se ataca na logística. Aqui nós tivemos também um outro exemplo de atuação, que aí já é nos estabelecimentos comerciais, né? Então, e aqui eu reputo para esse estabelecimento um descuido, né? Ele manteve uma quantidade muito grande de estoque no próprio estabelecimento, porque eu já vi que eles tomam cuidado. Eles deixam algumas amostras no estabelecimento, pouca coisa, porque se houver uma operação, a perda é pequena, é administrável, e tem um depósito que fica escondido. Quando você quer o vinho, o que eles fazem? Vão lá e trazem o vinho que você deseja. Então, esse é um modus operandi muito comum, mas nós temos atuações também nesse tipo de operação. Uma operação famosa, e aqui o Luciano nos fez uma provocação a respeito da integração entre órgãos, né? E aqui falta um mapa, aqui me perdoe, que a gente vai corrigir esse slide. Foi a Operação Dionísio. O Mark é meu colega de trabalho, além de meu amigo também, mas meu colega de trabalho, foi delegado lá em Dionísio Cerqueira, e ele conseguiu desenvolver uma atividade muito forte lá, a Receita Federal, por ele representada, né? De envolver várias agências com um único objetivo. E essa operação, o interessante dela é que aqui a gente olha, na parte de baixo, os órgãos brasileiros, mas quando a gente olha aqui em cima, a gente vê a FIP, porque foi uma operação de integração e coordenação internacional. Não foi uma operação brasileira exclusivamente, foi uma operação conjunta Brasil e Argentina. E nós tivemos excelentes resultados. Essa foi uma operação em 2021, com mais de 27 mil garrafas sendo apreendidas num único momento, o que é muita coisa. É muita coisa, né? Até para quem produz vinho sabe que 27 mil garrafas é algo impressionante. Isso que, numa avaliação preliminar, daria algo em torno de 5 milhões
Claro que essa é uma avaliação que muitas vezes não leva o critério de mercado, de consumo, né? Mas avaliamos em 5 milhões. Então, foi uma operação que atacou estradas e sinais, depósitos, agências postais, estabelecimentos comerciais. Se a gente fosse usar aquela expressão completa, né, barba, cabelo e bigode. Foi completa. Em todos os pontos possíveis, houve atuação. E foi a maior operação já realizada pela Receita Federal nesse tipo de produto. Ainda aqui algumas fotos da Operação Dionísio, de quantidades e tudo mais que foram encontradas. Aqui, nessa foto daqui das viaturas, uma integração de vários órgãos. Efetivamente, além da apreensão, eu reputo como fundamental foi a integração dos órgãos. Foi você estabelecer um elo de confiança entre os órgãos, não para esta operação, mas para outros eventos que sucederam. Ok, aqui tem os resultados, mídia e tudo mais. Diga. Obrigado, Mark. O Mark é uma autoridade nesse assunto, porque passou pela fronteira. Como eu disse, Dionísio Cerqueira é um foco muito importante de entrada de vinhos em situação irregular. Bom, em 2022 houve uma segunda operação, não tão grande quanto a primeira, quanto a Dionísio, que foi a Operação Evoé, onde 20 mil garrafas foram apreendidas também em uma única operação. Claro, aí já envolvemos inclusive São Paulo, né, que é um destino forte não só de vinho, mas de qualquer produto em situação irregular. E aí então houve aí no Mercadão Municipal e em vários pontos da cidade essa atuação da Receita. Bom, em números, o que a Receita Federal aprendeu nos últimos anos? A média tem sido de perto de 600 mil garrafas por ano de apreensão. Este ano nós estamos até 30/6 com 280 mil. Lembrando que nós tivemos no primeiro mês deste ano e na metade do mês de fevereiro ainda tínhamos uma greve na Receita Federal que impactou nesses números. Mas já temos aqui 280 mil garrafas apreendidas de vinho, somente este ano. Sendo que o ano passado chegamos a 572 e 2021, claro, fortemente impactado pela Operação Dionísio, foi o nosso recorde. 2022 é o segundo, também em decorrência da Operação Evoé, que trouxe esse resultado significativo. Em termos de valores estimados, nós chegamos a 90 milhões em 2021-22, 86 milhões em 2023 e no calculado até agora 42 milhões. Lembrando que essa avaliação de valor, ela talvez não reflita o real valor desses vinhos. Então, esse valor certamente está abaixo do que seria o valor real se fosse colocado inclusive em mercado. Bom, a Receita não se preocupa só com a apreensão, nós nos preocupamos com a destinação. Podemos pegar então 600 mil garrafas de vinho e soltá-las todas no mercado nacional, né? Nós íamos fazer o papel do contrabandista, né? A Receita seria o contrabandista, então a gente não tem esse propósito. A Receita Federal, em parceria com a Abrab, por exemplo,
ela trabalhou com a destruição desse vinho, mas não é a destruição pura e simples, é a transformação desse vinho num outro produto, como, por exemplo, o álcool gel. Durante a pandemia, o coronavírus foi muito forte, foi produzido muito álcool gel e ainda continuamos. Em menor escala é produzido também geleia, é um subproduto também que a gente gera, e todas as garrafas são também recicladas, não inteira, mas o vidro é reciclado. Então a Receita também tem essa preocupação com uma destinação sustentável dessas apreensões. É importante, aqui está falando da destruição ainda, é importante mostrar o quanto foi reciclado. Em 2023, nós tivemos então 572 mil garrafas apreendidas. 489 mil foram destruídas. Tá certo? 489 mil. Então, isso é para afastar a visão de que a Receita pega e leiloa todo o vinho que ela apreende, ela joga no mercado interno. Uma parte desse vinho, sim, vai para o mercado interno, em leilões para pessoa jurídica e, eventualmente, há leilões para pessoas físicas. Normalmente, apreensões de vinhos nos aeroportos. São poucas garrafas de alto valor, né? Esses vinhos para pessoa física, eventualmente, ocorrem. Tem sido muito raros esses leilões. E para pessoas jurídicas, nós incluímos no nosso edital uma cláusula, um requisito de que o adquirente, ele só pode retirar o vinho após passar pela certificação do MAPA. Então, se o MAPA negar a certificação, né, o licenciamento, ele recebe de volta o valor do arremate ali, o valor do leilão, e o vinho não vai, ele vai para a destruição. Então, nós estamos falando que cerca de 15%, menos de 20%, cerca de 15% é leiloado ainda. Mas o restante é realmente destruído com a destruição sustentável. Luciano, inicialmente era isso que eu queria trazer, e para finalizar essas breves palavras, é destacar que o combate a produtos irregulares no país, que vem do exterior, ele não é uma medida única e não é a medida que vai trazer a solução para o problema de contrabando e descaminho. Nos idos que eu cheguei a participar de algumas reuniões do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, quando eu fui delegado lá em Foz do Iguaçu, eu me lembro bem que a gente tinha 3 pilares para essa atuação. Um é o repressivo, é esse. Um segundo é o econômico, voltado inclusive para questões dos preços dos produtos nacionais, da competitividade dos produtos nacionais, porque não vai ter não vai ter ação repressiva que coíba o produto irregular se houver uma grande diferença de preço entre o produto estrangeiro e o produto nacional. Não há medida repressiva que resolva isso. Então, a econômica é fundamental. E a terceira é a conscientização, a educação. As pessoas precisam saber que, como mostrou o Luciano, o mercado de vinho, parte dele é controlada por quadrilhas. E eu não estou falando nem do PCC só, de várias quadrilhas. E essas quadrilhas não cometem só este crime, elas cometem diversos tipos de crime. Tráfico, homicídios, escravidão, uso de mão de obra infantil nas suas atividades. Então, não é um contrabando inocente, feito por pessoas que estão sobrevivendo. Isso é crime grave. Então, se não houver educação também, não se resolve. Se não tivermos esses 3 pilares, ações para os 3, não adianta que órgãos públicos não vão resolver sozinhos o problema. É mais grave e mais amplo do que só a atuação repressiva. Era isso que eu tinha a passar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Bem, parabéns, eu acho que é exatamente isso, tem que entender a dimensão disso e as dificuldades que nós temos para atacar. Não é só a repressão que vai resolver, mas essa questão econômica passa por políticas públicas que devem ser desenhadas para o setor e cada vez mais, né? Um setor crescente, um setor importante e que tem um impacto, e que pode ter um impacto muito maior no desenvolvimento regional, então eu acredito que isso seja um grande caminho. Passo a palavra para o Dr. Andrei
Vai usar aquele lá? Ok. E coordenador do Conselho, secretário nacional do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, é isso, né? Isso aí. Bom dia a todas e a todos. Iniciar cumprimentando a organização do evento, cumprimentar meus colegas de mesa e de trabalho, Receita Federal e MAPA, sempre muito próximos do Conselho. Meu nome é Andrei, eu estou como secretário executivo do Conselho de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça, e o nosso papel ali no Conselho é enxergar essas várias matizes do mercado ilegal e atuar nesse tripé que foi colocado: repressão, a análise da parte econômica por detrás e a conscientização da sociedade sobre os riscos do mercado ilegal. E aqui a gente tem essa compreensão, né, do mercado ilegal como sendo esse binômio entre os crimes de pirataria, os crimes de contrabando e descaminho, enfim, tudo isso entra dentro desse conceito de mercado ilegal. Minha apresentação aqui vai ser basicamente dizer ali o papel do Conselho e expor como o setor produtivo pode contribuir com o Conselho e depois tratar especificamente do mercado do vinho, que é o nosso tema aqui hoje. Bom, o Conselho de Combate à Pirataria, ele nasce lá em 2003, fruto da CPI da pirataria, que foi um momento que o Congresso Nacional se debruçou sobre essa temática, e a gente percebeu, e o Brasil percebeu lá em 2003, ou seja, 20 anos atrás, que o combate ao mercado ilegal, pirataria, contrabando e descaminho, deve ocorrer de forma sinérgica entre setor público e setor privado. E é por isso que a composição do Conselho hoje, somos 18 conselheiros do setor público, e aí entram todos os órgãos de fiscalização, ministérios, agências reguladoras, enfim, e o setor privado, que tem 5 conselheiros e mais de 179 entidades, empresas, associações, universidades, que também contribuem com o Conselho. O Conselho tem esse papel de formular a política pública de combate ao contrabando e de ser também, sobretudo nessa gestão que iniciou agora em 2023, ser um centro de tratamento de informações e de inteligência. A gente quer entender a realidade dos setores produtivos em todos os cantos do nosso país, porque isso é fundamental para a gente poder ter uma política pública de enfrentamento a estes crimes da melhor forma possível. Então, muitas vezes, a informação de um produtor lá na ponta, olha, está aparecendo esse vinho aqui, ou isso está acontecendo aqui na minha região, pode ser o início de uma operação da Receita, da Polícia Federal, do MAPA, naquela região. O Brasil, por essa questão, nessa dimensão continental que nós temos, muitas vezes é difícil o poder central aqui em Brasília ter olhos e ouvidos em todos esses cantos para a gente poder combater essas organizações criminosas. E isso é importante a gente afirmar. Nós não estamos diante de pequenos criminosos que fazem transporte na fronteira daqui e acolá. Nós estamos diante de organizações criminosas que já perceberam que o descaminho, que o contrabando, que a falsificação são crimes que expandem o portfólio dessas organizações criminosas, que demonstram novos caminhos para fazer ingressar no Brasil outros produtos ilegais, como drogas e outros, armamento. Enfim, há uma sinergia entre esses crimes e o Estado brasileiro tem atuado dessa forma. Então, o Conselho tenta fazer isso, trabalhar essas informações, aproximar os entes públicos do setor privado, aproximar os próprios entes públicos entre eles, que isso também é um papel importante, e temos feito isso pautado ali nos princípios da atuação com inteligência. E aí, sobre o mercado de vinho, que é o que eu quero mais me deter aqui, primeiro é importante frisar que a atividade vinícola tem uma peculiaridade muito especial. Ela está aqui no Brasil há mais de 450 anos e ainda não se sedimentou. A gente vê novas regiões iniciando a produção vinícola. A gente tem aqui na região centro-oeste já uma situação bem consolidada, a expansão para o Nordeste. E eu também não sou um especialista de vinho, mas gosto bastante. A gente percebe que o vinho ele tem toda uma experiência por detrás. Então, você tem o fomento ao turismo, você tem o fomento à preservação ambiental, você tem o fomento a uma série de situações que são muito importantes, e não é, então, como o Luciano colocou, não é só sobre bebida, mas é todo um ecossistema econômico que é muito importante para o nosso país. E, por isso mesmo, a atuação no combate ao mercado ilegal significa proteger o consumidor,
porque esses produtos que entram pela fronteira, independentemente da forma como entram, se entram num caminhão, se entram num porta-malas de um carro, não seguem, e a gente também não sabe o que acontece do outro lado da fronteira, não seguem os parâmetros mínimos para a preservação da qualidade daquele produto. Então, a gente tem um produto entrando no Brasil que não é registrado, não segue os princípios básicos que são exigidos pelo MAPA para este produto, ou seja, temos o consumidor em risco, o consumidor colocando na sua casa e dentro do seu corpo um produto que não tem a garantia de proteção da saúde. A gente tem, com o mercado ilegal, um prejuízo muito grande da geração de empregos, porque a gente sabe que o setor produtivo nacional sofre com isso, a gente enxerga isso como uma concorrência desleal, que é dever do Estado brasileiro combater. Por isso, até que o Ministério da Indústria tem uma série de iniciativas, inclusive dentro do Conselho, para buscar fortalecer os parâmetros de indicação geográfica, fortalecer o produtor nacional, para facilitar também o comércio aqui dentro do Brasil, do produto nacional mais competitivo, junto ao produto internacional. E nós temos uma questão que é fundamental e que é desenvolvida pelo Conselho, que é essa interlocução internacional. Óbvio que os órgãos de fiscalização aqui do Brasil sempre vão atuar para proteger o nosso lado aqui da fronteira, mas a fronteira não é só uma preocupação do Brasil. E a gente não, por mais que a gente entenda que países como a Argentina também sofram muito com essa questão do mercado ilegal, a gente precisa de uma parceria e de uma atuação mais firme desses países fronteiriços aqui com o Brasil, para garantir que exista um sistema de fiscalização sério do outro lado também. Então, a gente precisa de conscientizar as autoridades do outro lado a atuarem conosco, e essas operações conjuntas, como a Operação Dionísio, realizada pela Receita Federal, são fundamentais nesse sentido, porque iniciam uma conscientização. O Conselho tem colocado a pauta da parceria internacional na fronteira, inclusive dentro das negociações do Brasil no âmbito do Mercosul. Esse ano, a gente pretende criar uma câmara de trabalho para tratar sobre o mercado ilegal dentro do Mercosul, e em dezembro nós vamos realizar no Rio de Janeiro, com participação do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, um workshop financiado pela ONU para todas as agências de inteligência, as receitas federais e aduanas, polícias federais e as polícias estaduais e de rodovias, para que esses países todos possam sentar e conhecer a realidade desse mercado ilegal, e a ONU vai auxiliar esses países a criar mecanismos internos, ou seja, mecanismos dentro da Argentina, dentro do Paraguai, dentro do Uruguai, de interlocução do setor produtivo com o setor público, para a gente poder compreender também do outro lado como estes crimes ocorrem e também ter essa troca de inteligência e de conhecimentos entre os dois lados. Isso a gente entende que é uma entrega relevante aqui dentro do nosso continente, e o Brasil tomando a frente para impedir e mitigar os efeitos do mercado ilegal aqui no país. Outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, e nem combinamos, mas isso foi dito aqui anteriormente, hoje a gente tem uma legislação, a gente tem uma previsão no Código Penal de que os crimes contra a saúde pública, ou seja, um contrabando, um descaminho, uma pirataria envolvendo produtos de saúde, tem uma pena majorada, tem uma pena maior no nosso Código Penal, de 10 a 15 anos. E o Conselho, por ter representações dentro do Conselho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e algumas interlocuções que a gente tem feito com os congressistas, no sentido de fortalecer setores como bebidas e alimentos, e colocar que a falsificação de um produto alimentício, de um produto, uma bebida alcoólica, como vinho, ou contrabando e descaminho desse produto aqui dentro do Brasil, é um crime contra a saúde pública. A gente acha que isso é um passo importante para a gente poder empoderar ainda mais o nosso setor de fiscalização, porque isso é uma coisa que acontece bastante. Às vezes tem uma apreensão na fronteira e o próprio criminoso já sabe que ele vai sair dali livre, porque o crime tem um impacto penal baixo, e aí fica mais fácil de fazer a defesa, esses criminosos conseguem uma defesa mais fácil. A gente quer impedir isso, a gente quer qualificar essa prática criminosa como um crime contra a saúde pública, que é o que de fato é, porque
a gente não pode esperar acontecer como já aconteceu em alguns países do Caribe, a gente ter um lote específico de bebida alcoólica falsificada, gerando morte de dezenas de pessoas para a gente poder agir. Então, a gente tem passado essa mensagem para o Congresso Nacional, ali pelo Conselho, e esperamos ter um avanço significativo com relação a isso até o final do ano. E aí fica a minha mensagem de despedida. No final deste ano, o Conselho propõe apresentar ao Congresso Nacional um marco legal para atualizar estas questões normativas, essas questões legais. Tanto o que a gente pode cuidar por lei, que aí, obviamente, tem um debate mais amplo no Congresso Nacional, mas também por decreto. Então, a gente quer, e o Conselho está de portas abertas, ouvir todos os setores da economia, e o setor aqui do vinho é um setor muito relevante para a gente poder identificar qual que é o melhor arcabouço normativo para este setor, para a gente poder avançar num sistema de responsabilização desses atores criminosos de uma forma mais efetiva. E uma coisa que não estava prevista aqui a gente falar, mas eu vi aqui na apresentação e acho importante citar, a gente tem observado em outros setores vários grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, como foram demonstrados aqui, fazendo o comércio ilegal. Recentemente, o Conselho atuou, e tenho aqui os representantes daqui do Conselho, da minha equipe aqui presentes, no mercado ilegal de cigarros eletrônicos, identificando esses grupos de Facebook, identificando esses grupos de WhatsApp, de Telegram, e atuando contra eles. A gente pegou esses grupos, a gente identificou os administradores desses grupos e representamos aos órgãos responsáveis. Como vi que essa realidade está acontecendo aqui nesse setor, me comprometo a buscar, e com apoio do setor produtivo aqui representado, buscar esses grupos de WhatsApp, às vezes grupos ali regionais, que aqui em Brasília a gente não vai conseguir ter acesso, mas que o Conselho, que o setor produtivo pode levar para o Conselho esses grupos, para a gente poder atuar, identificando esses atores e fazendo uma responsabilização sistêmica, não só pela Receita ou pela Polícia, mas também pelo MAPA, mas também por outros órgãos que estão dentro do Conselho, e também realizando a divulgação disso, porque a atividade de fiscalização, além de ter esse objetivo de combater o ilícito, ela tem um objetivo secundário de conscientizar a população, de mostrar para a população, olha, não compre vinhos em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de redes sociais. Se for comprar numa plataforma de comércio eletrônico como Amazon, Mercado Livre, Americanas, compre de vendedores que você sabe que tem uma loja regulamentada, busque as informações, e nós temos atuado, e o doutor Marcos está aqui para confirmar isso, nós temos atuado junto dessas plataformas de comércio eletrônico para fechar também o cerco do que pode ser anunciado nessas plataformas, Mercado Livre, Amazon e etc., para que o produto, no caso aqui o vinho, que venha de fora, só possa ser comercializado nessa plataforma com o seu respectivo registro. Porque não só isso é uma previsão legal, mas isso é um primeiro passo para a gente garantir que no nosso país, o produtor nacional que tem lá o seu produto registrado, que passa por todos os trâmites, tem aqui o seu produto legal e busca a sua competitividade, não tem que concorrer com um produto que entra de forma clandestina, que não é regulamentado aqui, que não tem uma mínima preocupação com o transporte, com o armazenamento. Isso não pode acontecer, isso é inaceitável. E o Conselho tem atuado com relação a isso, sempre com o apoio de todos os setores, enfim. Eu esqueci de trazer a minha apresentação, onde tem ali meus dados de contato, mas dentro da página do Ministério da Justiça fica fácil buscar pelo CNCP, o e-mail está lá à disposição, nós queremos receber essas informações, espero que todos saiam daqui sabendo que há um espaço de diálogo dentro do Ministério da Justiça para fazer essa interlocução com todos os órgãos. Se o produtor não tem o contato da Receita Federal ali da sua região, ou da Delegacia da Polícia Civil da sua região, pode entrar em contato conosco, que a gente faz essa ponte, para a gente poder ter essas informações circulando de forma rápida, e para a gente poder trazer responsabilização para esses atores que insistem na prática desses crimes, que a gente, espero que a partir de hoje a gente comece a falar
em todos os espaços, que não é só um descaminho, um contrabando ou uma falsificação. É um crime contra a saúde pública, é um crime contra a economia nacional e, sem dúvida, o setor de vinhos é um setor estratégico, é um setor multicentenário aqui no nosso país, faz parte da história nacional e merece todo o apoio do governo federal para continuar exercendo suas atividades. Muito obrigado a todas e a todos. Parabéns, Andrei. Eu que tenho acompanhado ali os trabalhos do Conselho. O Andrei, que vem do quadro da ABIN, então de inteligência ele entende bastante. Eu vejo a importância deste Conselho como um grande hub para a formulação de política pública. As dores dos setores estão ali, as portas lá sempre muito abertas, né? O IDES é uma daquelas centenas de entidades que frequenta, que faz parte do Conselho, e tenho visto a importância desta união com todos os órgãos para justamente adequarmos e buscarmos, muitas vezes, a mudança de legislação, como foi o caso do artigo 334A, que qualificou o contrabando, que passou por discussões nesse Conselho e que hoje é uma realidade. Então, tem outros tantos fatores que podem, a partir do Conselho, sairmos dali com políticas públicas concretas na execução. Parabéns, Andrei. Marcos, Marcos, que é coordenador do grupo de pronta respostas, é isso, Marcos? De operações e pronta respostas do MAPA, também um amigo que já há muito tempo a gente se encontra nos eventos aí e participa conosco lá em Foz também das edições que o IDES promove do evento chamado Fronteiras do Brasil, que anualmente reunimos lá os órgãos de repressão para poder tratarmos das temáticas das fronteiras brasileiras que impactam. Muito obrigado, Marcos, e a palavra é vossa. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade. Vocês vão colocar a apresentação, né? Que eu acho que dos órgãos que estão aqui, o Ministério da Justiça, Receita, acho que o MAPA, nessa área de repressão a ilícitos, né? Talvez seja a área mais nova, né? Que está trabalhando com isso. Deixa eu pegar ali o... Então, sou Marcos de Sá, a minha área de operações de pronta resposta, ela atua basicamente com... são duas áreas específicas, tanto a área de resposta a emergências agropecuárias, quanto a área de combate a ilícitos. Então, a área nova é recente no Ministério da Agricultura, mas a gente já está conseguindo fazer um bom trabalho. Falar um pouquinho a história da defesa agropecuária no mundo inteiro, né? Então, esse slide eu mostro em toda a apresentação, acho que quem já viu alguma apresentação minha já conhece, mas ele fala do início dos serviços zoossanitário e fitossanitário de fronteira, que é o que o Ministério da Agricultura faz hoje, juntamente com a Receita, com a Polícia Federal, com a Anvisa, nos portos, aeroportos e postos de fronteira de todo o país. Então, isso não é recente, né? Essa atuação conjunta, isso vem desde a Idade Média. Então, assim que as vilas medievais foram definindo seus espaços territoriais, o Ministério da Agricultura daquela época, junto com a Receita e a Polícia Federal, eles iam se situando na entrada dessas vilas medievais e iam fazendo a fiscalização dessas pessoas que vinham entrando no país. E nessa fiscalização é que se evitava o contrabando, o descaminho, a entrada irregular desses produtos no país. E desde sempre foi realizada de forma conjunta, tanto pela área tributária, quanto para a área de segurança pública, a área de saúde e a área agropecuária. Esse slide também eu gosto sempre de mostrar, que fala as diferenças entre o comércio regular e o irregular. No comércio regular, o que acontece? O setor público, o serviço público, ele tenta equilibrar o risco da entrada daquele produto que é estrangeiro no país
com interesse público. Então, tem sempre que ter um interesse público na aquisição desse produto. E para que ele mitigue esse risco, a gente estabelece requisitos que seriam o registro do produto que está sendo importado, a exigência da certificação do produto, o registro do estabelecimento que está exportando para o Brasil. E no comércio irregular não existe nada disso, né? Então, o risco é totalmente desconhecido e o interesse é meramente da pessoa, do infrator que está trazendo essa mercadoria irregular para o país. Por que eu falo isso? Porque, assim, o papel do Ministério da Agricultura nesse processo é preservar a sociedade, a coletividade como um todo. É prevenir que ocorra a introdução de algum produto, alguma bebida que possa causar dano para a sociedade. O comércio regular é feito pela Vigilância Agropecuária Internacional. Ele está juntamente com a Receita em todos os portos, aeroportos e postos de fronteira do país. E o irregular, ele ocorre por qualquer ponto, né? Fora os pontos oficiais, porque só pode entrar no país mercadoria por local onde exista aduana, onde exista a unidade da Receita Federal. Tudo que entra e não passa pela aduana é introduzido irregularmente no país. Estou certo, Zé Carlos? É isso. E aí, assim, bem recente, foi feito um acordo entre a Organização Mundial de Saúde Animal, a FAO, que é a Organização da Agricultura e Alimentação da ONU, e a Interpol, para o combate ao que seriam os agrocrimes, né? Os agrocrimes e ao agroterrorismo. Eu não vou falar de agroterrorismo porque não seria o caso aqui, mas um exemplo seria introduzir uma bebida no país com a substância prejudicial à saúde que pudesse causar um dano para a saúde nacional, né? Então, seria um exemplo de agroterrorismo. E o agrocrime é o que eu falei, a única intenção do infrator é o ganho econômico, é a vantagem pecuniária em relação ao comércio regular. Então, esse acordo surgiu, foi em 2020, são os 3 organismos internacionais de referência, né, das polícias, da área de agricultura e da área veterinária, que se uniram para combater essas atividades ilícitas. E, por coincidência, foi quando surgiu o programa que hoje eu gerencio, que é o Vias Fronteiras, né? Surgiu no final de 2020. Sem saber que estava sendo pleiteado isso no âmbito internacional, a gente começou as nossas ações aqui. E aqui eu falo também do comércio eletrônico, né? Aí ontem mesmo eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada e vi aqui o DV Catena de R$ 67. Quem conhece sabe que não é o preço, né? Então, mas o meio eletrônico é bastante utilizado para esse comércio ilícito, né? A gente já está desenvolvendo ações nesse sentido. A gente está usando bastante a parte de inteligência artificial para identificar essas vendas que têm essas disparidades, que podem nos gerar suspeita de que tenha sido uma importação irregular ou um produto falsificado, o que quer que seja. E por que a gente está nessa situação, né? Aí todo mundo fala do agronegócio. O agronegócio é o principal ativo da economia do país. Exato, cresceu bastante. Então, com esse crescimento do agronegócio, houve um aumento considerável na demanda por produtos e insumos. Quando cresce o agronegócio, aumenta a demanda pela fiscalização do Ministério da Agricultura, principalmente das atividades regulares. O nosso quadro de servidores, assim como o da Receita, a gente não consegue alcançar a evolução do comércio internacional, é sempre reduzido, por isso que a gente tenta lançar a mão de novas ferramentas, de tecnologia da informação, de inteligência artificial, para tentar acompanhar essa evolução. Mas o que é que acontece? Com o aumento da demanda das atividades regulares, o Ministério da Agricultura, com seu quadro que não cresceu proporcionalmente ao agronegócio, terminou tendo que direcionar sua força de trabalho muito mais para a atividade regular, que é quem vem perante o Ministério e solicita a regularização dos seus produtos,
e as atividades irregulares foram ficando de lado, por falta de capacidade operacional mesmo. Aí reduziu a capacidade fiscalizatória e, por coincidência, também aumentou o interesse do crime organizado. Por quê? As penas aplicadas para o contrabando, descaminho, são muito mais brandas do que, por exemplo, o tráfico de drogas, para outros tipos criminais, que essas organizações criminosas realizam também. Então, o contrabando de vinho, o descaminho, ele passou a fazer parte do rol de atividades das organizações criminosas. Por quê? Porque são produtos com alto valor agregado, são fonte de renda para essas organizações criminosas, são fonte de financiamento, mas a penalidade é mais branda. Então, passou a fazer parte, sim, do rol de interesse das organizações criminosas. E o modus operandi deles, né? Geralmente, eles trabalham com produtos sem registro, não autorizados, falsificados, contrabando, descaminho, roubo de carga. É que favorece, né? Eles buscam mercados maiores e mais lucrativos. Como foi falado aqui, diferenças no valor de câmbio, tributos praticados entre os países, nos processos de registro, que limita a disponibilidade de alguns produtos, e cancelamento ou proibição de alguns produtos. Mas isso vale mais para a parte de agrotóxico. Eles usam rotas de trânsito complexas, né? Estradas vicinais, trabalham com diversos tipos de produtos, podem fazer a deturpação do conteúdo, né? Falsificam os documentos de transporte, notas fiscais, importam produtos sem a marca e colocam essa marca aqui no Brasil. Então, eles atuam de várias formas. Usam entrepostos para armazenamento e distribuição, venda online também está sendo muito utilizada, e os preços dos produtos, aqui vale mais para agrotóxico, 20% a 50% mais baixo. Acho que vinho a diferença é bem maior, né? São altos lucros e baixo risco, porque a penalidade é branda. Aqui, falar um pouco da nossa estrutura, né? Como eu falei, foi a partir de 2020 que a gente começou a se dedicar mais ao combate a ilícito. Então, aqui está na competência da SDA, né? O combate a fraudes e outros ilícitos, que é a secretaria que eu represento. Outro fator que contribuiu bastante para que a gente ingressasse nessas ações foi a nossa entrada no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que antes o Ministério da Agricultura não fazia parte. Então, as ações de defesa agropecuária hoje estão cobertas por esse programa. Ações de defesa agropecuária. Também na Política Nacional de Fronteira, que foi um decreto que saiu, 2024, está errado aqui, 29 de maio de 2024, muito recente. Então, também as ações de fiscalização e repressão a ilícitos incluem as atividades do MAPA. A gente já é integrante do SISBIM desde 2010, na parte de inteligência, que foi outro fator que o Andrei sabe, né? Melhorou muito, aumentou muito a eficiência das nossas ações, que foi a atividade de inteligência. E, por fim, em 2022, surgiu o programa Vice Fronteira, né? Que é o que eu estou gerenciando por agora. Então, com o objetivo, então está em lei, né, a competência do MAPA de evitar o ingresso de produtos agropecuários que não atendam aos padrões requeridos. Então, seria isso, né, os vinhos, as bebidas em geral, agrotóxicos, fertilizantes, tudo. Então, é uma competência bem recente, e a gente já vinha trabalhando, a gente só conseguiu o reforço da lei, né, que é muito importante. E atuação por integração, produção e difusão de conhecimentos e comparação com outros órgãos. Eu acho que talvez o MAPA seja o órgão que mais depende de integração, né, porque a nossa carreira não tem porte de arma institucional. Então, para que a gente atue nessas ações de repressão e de coerção a atividades ilícitas,
a gente tem que estar sempre ou com o órgão policial ou com a Receita junto conosco, né? Por isso que a gente passou a se especializar muito mais na parte de inteligência, na produção de conhecimentos, na investigação, para que, no momento da operação, a gente sempre tenha o apoio dos outros órgãos. Aqui falar um pouco das nossas operações. A gente faz operações ostensivas, como essa foi realizada em outubro de 2021 no Rio Grande do Sul. Foram 10.000 garrafas de vinhos e espumantes e cervejas contrabandeadas. Sempre conjunta, gente. A gente sempre está com os outros órgãos. Essa aqui em Rondônia e Acre também, em maio de 2022, foram 9.000 litros de bebidas clandestinas, também apreendidas. Ronda Agro 2037, em maio de 2023, 1.500 litros de bebidas, isso em Foz do Iguaçu, foi no ano passado. E a gente atua também com base em resposta à demanda, né? Eu lembro que estava saindo notícia no jornal do aumento do contrabando de alho e cebola, e aí isso para a gente é um estímulo para a gente montar a parte de inteligência e programar a operação, e fizemos junto com a Receita também. Aí aprendemos alho e cebola e intensifica um pouquinho, a gente apreende vinho irregular também. Então, a vantagem da nossa equipe é que a gente atua em todas as áreas também, do Ministério da Agricultura. Essa aqui, 29.000 litros de bebidas contrabandeadas, também foi em abril de 2023, também em Foz do Iguaçu. E passou aqui. E falar um pouco das operações especiais. As operações especiais, geralmente, são as que a gente faz a atividade de inteligência, né? Então, geralmente, fato gerador é uma denúncia na ouvidoria ou por outros órgãos. A gente faz toda a parte de inteligência, pesquisa em fonte aberta, pedido de conhecimento para outras agências de inteligência, monta as operações de inteligência e, na fase de planejamento, o nosso produto principal é o relatório técnico. Esse relatório é que a gente faz a representação tanto para a Receita quanto para a Polícia Federal ou Polícia Civil ou mesmo Ministério Público, onde a gente sugere o enquadramento criminal da atividade ilícita que a gente detecta. E aí, com base no relatório técnico, são pedidos mandados de busca e apreensão, a gente define a parte operacional e deflagra a operação. Esse é o modelo de maior sucesso que a gente tem, né, hoje em dia. E aí nós temos várias aí. Essa Ronda Agro aqui, a 39, em junho de 2023, foram 41.000 litros de vinhos irregulares. Só não foi maior porque a gente sabe que teve um vazamento da operação, né? Mas era para ter sido pelo menos 4 vezes a apreensão do que foi feito aqui. E aí, já como consequência, porque vazou, a gente repetiu a operação lá e apreendemos mais 73.000 litros. E aí, já a parte de inteligência já cuidou um pouco com a parte do vazamento da operação e o sucesso foi melhor. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês como entidade representativa do setor. Esse caso, o que a gente viu principalmente foram estabelecimentos regulares, registrados no Ministério da Agricultura, que tinham uma linha de produção irregular. Então, vocês, como entidade, como associação representativa, vocês têm que ajudar a coibir esse tipo de prática. Então, vocês, dentro da associação, têm que coibir esse tipo de prática, porque são estabelecimentos registrados, que conhecem a legislação, conhecem os requisitos para se produzir, todas as exigências do Ministério da Agricultura, vocês têm que internamente, no âmbito da associação de vocês, coibir esse tipo de prática. E aqui foi o que a gente encontrou, né? Isso aqui no estabelecimento, nas dependências, nos fundos da vinícola, a gente encontrou esses produtos aqui, irregulares, né? É lamentável, né?
que é que a gente aplica de legislação? Contrabando, descaminho, a gente tenta enquadrar sempre crime contra as relações de consumo, ambiental não seria o caso, mas crime contra a saúde pública também. Tenta, dentro do possível, enquadrar como lavagem de dinheiro, organização criminosa e nossas leis específicas, né? E aqui, falar um pouco do meu entendimento em relação... Eu não sou um jurista, tá, gente? Eu sou apenas um executor do Ministério da Agricultura nas atividades de fiscalização. Mas, assim, o que é que diz a lei sobre a produção, circulação e comercialização de vinho? Que somente poderão ser objeto do comércio ou entregues ao consumo dentro do território nacional, depois de prévio exame de laboratório oficial devidamente credenciado pelo órgão indicado no regulamento, que é o Ministério da Agricultura, que é justamente o que o José Carlos falou. O que eles apreendem e que vai para leilão tem que passar por esse crivo do Ministério da Agricultura antes de ser liberado. Tá? E os vinhos, quando destinados à comercialização e consumo, deverão estar previamente registrados no Ministério da Agricultura. Tá? Por que isso é importante? Porque o Código Penal fala o seguinte, que seria contrabando, importar mercadoria proibida. Incorre na mesma pena quem importa clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização do órgão público competente. Então, eu entendo que o órgão público competente pelo registro seria o Ministério da Agricultura. Então, por isso que eu acho que o enquadramento é muito mais voltado para o contrabando do que para o descaminho. Mas isso depende do entendimento judicial, não cabe a nós aqui tentar, mas essa, na minha visão, como o Ministério registra, se depende de registro, para que seja importado, então, seria o enquadramento melhor o contrabando. E aqui nas nossas operações, as 61 que a gente fez de 2022 para cá, foram 542 mil litros apreendidos, né? Prejuízos: concorrência desleal, agravos à saúde pública, prejuízo ao produtor, consumidor, ao comércio internacional e à sociedade como um todo. Ó, 2 segundos. Obrigado, gente. Parabéns, Marcos. Foi pontual e cirúrgico também, né, Marcos? Eu vejo que aqui dois grandes pontos altos aqui desta discussão é a importância desse trabalho interagências, né? Acho que aqui o Conselho tem esse papel também, né, André, de poder trazer ali os órgãos que estão dentro desse Conselho e o mapa demonstra essa importância muito claramente. E a segunda coisa é esse entendimento do contrabando, né? A pena é mais alta, vai depender das delegacias de polícia, mas em Foz eu já acompanhei um caso recente de uma operação que o delegado traz isso como contrabando mesmo, e aí começa esse exercício, né? E eu vejo que a partir do momento que essas ações começarem a acontecerem, estes casos comecem a daqui a pouco subir isso para julgamento, você vai ver a repercussão disso que vai ter, né? E entender que se for um volume muito grande mesmo, uma carreta daquela que o José Carlos mostrou, quer dizer, aquilo ali é contrabando, né? Não tem inspeção do mapa, não se sabe que produto é. Eu acho que caminhar para isso é um avanço mesmo legislacional e de suma importância. Bem, eu agradeço a todos e queria saber se a plateia quer interagir, se tem alguma pergunta, não sei como é que nós estamos aqui. Isso pode ser feito por escrito, pode ser feito levantado a mão. Todo mundo quieto. O pessoal chega. Por favor.
Então, assim, que fosse mais divulgado para todos os produtores, para o consumidor final, para toda a cadeia, né, que tem o interesse, de quais são os principais canais de denúncia mais efetivos, mais acessíveis também para isso. Bom, obrigado pela questão. Eu ia só fazer uma brincadeira que antes da pergunta eu tinha que falar o número do CPF. Não. A Receita tem na página dela os canais adequados para esse tipo de situação, especialmente você pode usar o Ouvidoria, que é um canal, mas nós temos e-mail corporativo também da área de vigilância e repressão. Eu vou encaminhar aqui para a organização para difundir, mas não só aqui, mas eu achei interessante a ideia da gente divulgar mais isso para o público de maneira geral. Obrigado. Não, só para complementar essa questão dos canais de denúncia, quando a gente iniciou a gestão no Conselho, agora em abril de 2023, a gente viu que isso era um gargalo muito grande. Então, o Ministério da Justiça contratou uma empresa para fazer toda a reestruturação do site do CNCP, e lá vai ter também um formulário específico para denúncias, para a gente poder utilizar o Conselho como esse canal também. E hoje, enquanto esse canal não é publicizado, a gente tem o e-mail cncp@mj, né, de Ministério da Justiça, .gov.br, que a gente recebe essas denúncias e as tratamos para conectar ali os atores ou mesmo a nossa atuação ali direta. Por parte do mapa também, a gente tem a ouvidoria e tem o Fala BR, né, que é bastante utilizado também. Só na denúncia, dependendo do órgão que seja mais afim, você pode pedir o direcionamento para o Ministério da Agricultura. Se você usar o termo ilícito, agropecuário, ou irregularidade, clandestinidade, vai cair para a gente. Então, você pode ter certeza que a gente vai investigar, que a gente adora isso. Eu queria apresentar também a Tatiana, ela é chefe do Serviço de Fiscalização e Coerção ao Trânsito e Comércio Irregular. Então, aquele e-mail que eu botei, que é secote.coresp, vai cair na caixa dela, ela que abre, ela adora isso. Então, pode ter certeza que a gente vai investigar. Muito obrigado. Já conhece o falabr.gov.br? O legal do fala.gov.br é que você pode fazer denúncia anônima. Vai ter uma opção lá, então você não precisa se identificar. Logo depois que nós fizemos a Operação Dionísio, nós recebemos várias denúncias por meio desse canal. Aí é só você colocar a palavra-chave, né? Por exemplo, eu acredito que tem um crime tributário, um crime aduaneiro ou possível infração, né? E aí, a agropecuária, ela vai direcionar para todos os canais. E também é importante saber que essa ouvidoria está integrada com os estados. Então, a gente também recebe as denúncias. Por exemplo, se você faz uma denúncia para a polícia do seu estado, muitas vezes elas encaminham para nós. Nós fizemos uma parceria, a Receita Federal fez uma parceria com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e do Paraná para receber essas denúncias. E, realmente, a grande base do nosso trabalho é a denúncia do setor privado. Vocês entendem quando, eu parei de vender naquele local, por que minhas vendas estão caindo ali? Às vezes vocês se questionam se é alguma coisa da cadeia de vocês, alguma coisa do produto de vocês, mas na verdade, a invasão do mercado legal no teu mercado de distribuição. Então, é importante vocês passarem isso para os órgãos de fiscalização. Isso para complementar. A gente sempre coloca um slide, mas faltou e a falha foi minha ali no slide. A gente sempre coloca os dados do Fala BR, porque eu acho que é o principal canal, porque a gente está falando assim de facções criminosas que controlam esse mercado ilegal. Então, às vezes, a gente trata com devido cautela em questão do anonimato para essas denúncias, tá bom? Excelente, Marquinhos. Essa é uma demanda sempre presente nas nossas falas. Nós fizemos uma série de lives a respeito do mercado legal, o Mark participou delas ao longo da pandemia, ali, logo após a pandemia também, e era uma pergunta frequente. O Mark já passava esse canal e foi alguns reportes bastante eficientes, né? Chegavam ali informações contundentes, pela capilaridade que a Receita Federal tem em todos os estados da federação. O Conselho também tem essa capacidade e o mapa. Eu acho que usar esses canais de denúncia podem ir sem medo. É anônimo e ele chega na ponta a informação, tá? É muito importante. Parabéns, bem lembrado, Mário. Mais alguém? Opa, vamos lá.
Só uma dúvida, Luciano. Claro. Aqueles 2 bilhões de reais que você colocou de bebidas, é só de vinho ou é bebidas em geral? Só de vinho, só de vinho. Realmente estou espantado, porque é um impacto grande. Muito grande. Porque 2 bilhões de reais são 400 milhões de dólares, a 4 dólares médio, vamos supor. São 100 milhões de garrafas, suponhamos que a maioria é argentina. E eu pensei que o market share do vinho fino no Brasil, e é o que nós temos como dado, 40% chileno, 20% argentino, 20% português, e 15% brasileiro e 5% o resto da Europa, que eu falei ontem, inclusive, na apresentação minha. Então, a Argentina não tem 20% de market share, a Argentina tem 40% de market share. Não, é interessante. Isso é incrível, porque... É interessante isso, porque é uma conta do produto final, né? Na venda final, no ponto de venda. É muito menor se você for olhar como importação, como produto que entra no Brasil, até pela valoração da própria receita, que muitas vezes não corresponde à realidade desse produto lá na mesa do restaurante. Mas é assustador, sem dúvida nenhuma assustador. Sim. Importação de 5 bi, você está falando em 2 de mercado ilegal, que aí contempla todo, aquelas práticas de falsificação, Sim. E essa entrada clandestina pelas fronteiras. O mercado de vinho fino no Brasil é aproximadamente 200 milhões de garrafas, grandes números, assim, uma garrafa por habitante, 210. E 100 milhões de garrafas, tomando um valor promédio de 4 dólares, suponhamos que seja mais, 10, tudo bem, que sejam 60 milhões de garrafas, o equivalente a 2 bi, é enorme, para 210 milhões de total, é impressionante, é um número assustador, hein? E isso pode ter uma análise de que levanta o volume Brasil de consumo, que não está aí, que não está aparecendo nas fato, medições formais. E é uma realidade, né? É uma realidade, é uma realidade. Exatamente. Eu moro na Argentina e moro aqui. Por isso, quando perguntou do Bernardo Erigói, eu conheço lá o pessoal, o Peterson também ali em Pato Branco e tal. E realmente, a Argentina é bastante informal internamente. Também tem esse problema, apesar da FIP estar em cima, o INV também fiscaliza, mas é complicado lá também a situação. Sem dúvida. Se não tivesse apoio lá dos organismos locais, mesmo assim, eles ainda apoiando, é bem complexo. Mas obrigado aí pelo esclarecimento. E é importante frisar isso também, né, Mark, que a Argentina está perdendo dinheiro nesse processo também. Há um impacto na Argentina, porque esse produto que vem clandestino, ele não está 100% tributado. O exemplo mais claro que eu tive disso foi quando nós fizemos esse programa do Fantástico, que o Júlio foi lá nos estúdios da Globo, em Curitiba. Eu comprei uma garrafa de DV Catena Chardonnay 2019 na Mistral, R$210. Comprei com nota fiscal. Passei em Porto Iguaçu, comprei numa vinoteca que já é tradicional, lá tem mais de 30 anos, eu compro vinho para consumo lá dentro da cota, a Oda, paguei R$72 a garrafa. Comprei no contatinho de internet, eles entregaram lá no estúdio da Globo sem ver o endereço. Nós pagamos R$52. Qual é a mágica aí? Tributo interno, dentro da Argentina. E é isso que eu digo. Aí as 3 garrafas que mais chamou atenção eram 3 garrafas diferentes, com vinhos totalmente diferentes. O Júlio fez essa prova às cegas, quem assistiu o programa na Globo viu. A gente vê que a indústria está surfando uma onda de entregar produtos na fronteira, e sem imposto interno, sem dúvida nenhuma. É grave, gravíssimo, mas é a realidade. Olha, eu trabalho combatendo pirataria há 25 anos. As garrafas estavam lacradas perfeitamente, a gente vê padrões de distorções de lacre, impressões de rótulo. Aquilo foi feito na indústria, não foi feito clandestino, não é vinho falso. Acho que o Mark também tem uma história interessante aí de lotes de algumas vinícolas argentinas que você vai buscar lá no lote produzido apenas 900 garrafas ou 1.100 garrafas. Ele tinha prendido lá quase 2.000 garrafas do mesmo vinho que dizia que tinha 900 produzido. Quer dizer, em 2022 eu estive em contato com o INV, justamente porque eles estão tentando, porque, como você bem colocou, quem está sendo mais prejudicado nisso é
prejudicado, entre aspas, seria o setor premium de vinhos da Argentina, que está deixando de vender legalmente. E esses vinhos que estão chegando, existe, a gente não posso afirmar, a gente não pode afirmar, como a gente falou, se são falsificados ou não, mas eles estão irregulares em relação ao que é cadastrado no INV, porque no INV tem que ser cadastrado a quantidade que é produzido do vinho, qual a vinícola, todos os dados. E a gente via ali, nesses casos, por exemplo, uma série limitada, e eu tinha mais do que o dobro apreendido do que deveria ser o limite. E nós tínhamos número de nível iguais para rótulos distintos. Então, está tendo, na Argentina, uma produção irregular, né? E isso está vindo para o Brasil. Então, existe um prejuízo muito grande. E eu acho que o que foi colocado pelo André, da gente começar, no âmbito do Mercosul, a conversar, eu acho que já houve uma abertura para a Argentina em relação a isso. A gente tem que conversar com os outros demais países para que a gente possa criar uma estrutura no âmbito do Mercosul para controlar melhor isso. Porque, realmente, o prejuízo é muito grande para os dois lados. É enorme. E o que eu fico preocupado é que, recentemente, por exemplo, eu estava pegando dados agora das apreensões, repreensão agora de 108 garrafas, a média que a plataforma passou para nós, que foi pago R$ 800 a garrafa. 108 garrafas, R$ 800 na Argentina. Então, assim, quem está comprando isso está ciente de que está comprando um produto irregular? Porque eu acho que uma pessoa que paga R$ 800 numa garrafa, eu acho que ela está querendo qualidade, ela não está querendo preço. Então, a gente tem que entender também esse lado e a gente tem que começar a se organizar para tentar fazer essa conscientização e talvez isso não esteja indo direto para o consumidor, está indo para alguém que está enganando o consumidor. E provavelmente esse alguém é alguém até que se posiciona no setor privado como renomado e que ele está dando a garantia. Eu acho, não sei, mas eu acho que aí cabe ao setor privado se organizar e se autorregular também. Desculpa colocar só esses detalhes, mas eu acho que é importante para vocês terem essa consciência. Obrigado. Excelente, Mark. É importante que avancemos aí com o bloco, né, nessas discussões, porque e buscar cada vez mais eficiência nesses acordos para que possamos ter aí, quizás, uma equalização tributária, e isso não só no vinho, né, vários setores aí que nós sofremos com esse tipo de gargalo, aí, de coelha de botelha, como dizem os argentinos. Excelente. Mais alguém? Bem, eu queria, antes de fechar aqui, poder entregar uma lembrança para os palestrantes. Foi um trabalho que nós fizemos junto com a Associação Brasileira de Winemakers, a qual eu, à época, era diretor de Relações Institucionais, hoje estou no conselho lá da ABW, e fizemos esse produto junto com a professora Tânia Maria Salsen, que é uma geógrafa do INPE, e também com o Marco Hansen, que foi o reitor da Unipampa, que abriu a universidade, a Faculdade de Enologia no campus de Dom Pedrito. E também participação do Antônio Pedro Coco, que à época era o presidente da ABW. Aqui tem o prefácio do Julinho Kunz, que estava aqui conosco. Também tem o prefácio da professora Nádia, lá de Bento Gonçalves, da Unipampa, e também do Edgar Escorteganha, da Luiz Argenta. Então, eu com muita alegria, eu fui editor-chefe dessa obra. Foram 2 anos e meio percorrendo todos os terroirs do Brasil, pela visão de uma geóloga e de um geógrafo. Para mim foi bastante gratificante poder participar desse projeto. Com alegria que eu ofereço a vocês uma cópia disso aqui. E quem quiser, isso tem disponível no site do IDESF, idesf.org.br, está lá à venda esse produto. Obrigado.